Fechou-se o pregador em cara feia. Depois gritou um panco de bravata. Fora daqui, cachorro vira-lata! Vai curtir a cachaça na cadeia. Cornélio Pires, da lição Contradição, no livro Estrelas no Chão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores diversos. Para completar tamanha contradição, eis que Jair presente se faz presente no meio de nós, falando da lição Pedaço da Realidade, aonde diz: diz o orador ser feliz, trabalho santo condensa, é servir sem recompensa, a renúncia cria paz. A assistência bate palmas, quantas palavras bonitas, o povo todo acredita, entretanto, nada faz. Com essa introdução e com o esclarecimento dessa poesia, né, desses imortais, eu recorro ao coração compreensivo de todos, que roguem a Jesus para que eu tenha coragem de praticar seus ensinamentos somente o quanto eu conseguir ensinar. Aos espíritos benfeitores dessa casa de amor, consagro esse trabalho que ainda tão limitada eu aceitei fazer. Sendo o nosso estudo sequenciado, né, no mês passado, a gente já estava falando aí sobre o capítulo mais lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a minha concepção, porque era o capítulo 17, porque era um convite, né, de Jesus, quando ele diz, sede perfeito. E aí, logo após o 17, é tão assim óbvio, mas vem o 18, que é o que a gente vai falar hoje, né? E aí, como Kardec quis fazer essa sequência assim lógica do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos morais, a gente fica tentando encontrar essa lógica. Porque, poxa, depois que Jesus nos convida a ser de perfeitos, dá uma vontade de perguntar para Kardec e para Jesus, né? Mas como ser de perfeitos, né? Lá no capítulo 17 tem todo, mas daí em diante ele vai passando alguns passos. No capítulo 18 é intitulado Muitos dos Chamados, Poucos dos Escolhidos. Quer dizer, a gente já tem muitos chamados. O Marcos Machado, que já esteve aqui no Cantinho, um palestrante muito querido e um amigo pessoal, ele tem uma interpretação muito bacana desse muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é que chama muita gente e pouca gente é escolhida, mas ele diz, Deus nos oferece muitos chamados, muitos convites, e a gente escolhe muito pouco. Então, para ser perfeito, vamos ver os chamados que a gente chega até nós e quais aqueles que a gente está escolhendo. Depois vai falar sobre a fé que transporta montanha, para a gente continuar tendo fé para ser perfeito, mesmo que a gente seja um trabalhador da última hora, mesmo sabendo que haverá falsos cristos, mas que a gente possa manter nossa fé no verdadeiro, né? Que a gente não pode separar o que Deus juntou, ter a estranha moral, não pôr a candeias debaixo do alqueire, busca e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente receberdes, pedi e obtereis, mas para tudo isso a gente não pode esquecer da coletânea de preces. Em seguida, essa sequência bonita do Evangelho, que aqui no Cantinho a gente tem a felicidade de estudar ativamente toda terça-feira, né? A gente vai falar aí do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, do item 6 ao 9. Que é intitulado assim, nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Vamos repetir? Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Que faz a vontade de meu Pai. Fazer. Que está nos céus. Muitos nesses dias me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está lá em Mateus, no capítulo 17, do versículo 21 a 23. Mas Jesus continua. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha.
Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 24 a 27, e também em Lucas, no capítulo 6, dos versículos 46 a 49. Continuando. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. No Evangelho de Mateus, do capítulo 5, no versículo 19. E aí Kardec vai nos orientar sobre essas passagens e o que a gente pode tirar do ensinamento moral, tirando o véu da letra, se descortinando e deixando para que a gente, nessa passagem, possa se mudar, transformar as nossas percepções diante de tal ensinamento. Considerando a eternidade da vida e a capacidade que todos nós temos de avançar na compreensão, tenho certeza que hoje, se a gente abrir os corações, vamos poder transformar o que antes a gente via de um jeito e quem sabe hoje via de um jeito melhor, aquele jeito que melhor nos aproxime de Jesus e dos seus ensinamentos. Kardec vai nos orientar da seguinte forma. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas nem todos. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho? Sacrificar ao orgulho é dedicar-se ao orgulho, é consagrar-se ao orgulho, é devotar-se ao orgulho. É devotar-se ao orgulho, ele diz aqui, sacrificar ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Portanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Essa passagem é tão importante para nós que dedicamos de coração a vivenciar o Evangelho em nossa intimidade. E isso requer se sacrificar. Ao invés de se devotar ao orgulho, de eliminar o orgulho, de diminuir pouco a pouco o orgulho, o egoísmo, a cupidez, não como uma vitrine propriamente dito, com o intuito de apresentar aos homens, mas com o intuito de se consagrar a Deus. É na intimidade, é na cabeça dobrada ao travesseiro, é naquele momento em que ninguém vê, quando o coração sangra, e entre você escolher satisfazer a sua vaidade, a ostentação, aos aplausos humanos, você se encolhe e deixa que o Cristo que vivia em você ganhe terreno em seu coração. E mesmo que ninguém aprove, você escolha a justiça ensinada por Jesus. Desde lá de Moisés, e essa que Jesus veio completar. Kardec continua. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isso é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá,
não sei quem sois. Afastai vós de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que disseis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas. Espoliais significa desapoderar-se, privar as viúvas, roubar elas de modo ilícitos, né? Fazer, tomar algo por meio ilícito, ilegítimo ou violentá-las. As viúvas aqui significam aqueles que estão desprovidos, as mulheres que muitas vezes estão desprovidas, desguarnecidas de proteção. E se a gente ainda for mais profundo e querendo retirar um pouco o espírito da letra da questão de gênero, aqueles que abusarem dos sentimentos alheios. Porque aqui as mulheres muitas vezes estão mais ligadas aos sentimentos. E aí não é uma questão de homem e mulher, porque o espírito não tem sexo, mas simbolizando as emoções. Cuidado, para que a gente não explore, não roube, não tire, não adultere, não prejudique nenhum sentimento sincero e alheio. E ainda como diz, aqueles que cometeis adultério, que adulterar alguma coisa, que falsificar, que parecer algo que não seja. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis que corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes, caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, dos vossos ajoelhar. Genuflexões significa ajoelhar-se, de tanto se ajoelhar para orar. De que adianta? Se o que você precisa é praticar, mesmo que isso requer um esforço grande, a leitura inicial, que a Jaqueline tão bem fez para a gente, mostrou o quão é importante a gente dar esse testemunho enquanto a dor nos visita, enquanto os desafios nos afronta. Mas é necessário viver os ensinamentos de Jesus. Kardec continua. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Eu sei que se formos falar de sentimentos, estamos todos na terra carentes, desejosos do amor em uma saudade extrema, saudosos e pedindo aos céus que o amor venha nos visitar. Mas para que ele venha, nós já aprendemos com Zaqueu que é necessário sermos justos. Como estão nossas práticas do dia a dia? Como está nosso comportamento com todos aqueles que nos cercam? Estamos justos? Mesmo que para exercer essa justiça é necessário que aparentemente eu me priva de algo que o orgulho gostaria de receber, que o egoísmo se sentiria vitorioso, é aí que eu preciso me privar, para não deixar que orgulho, egoísmo, vaidade cresçam em mim e ganhem voz ativa. Eu reconhecê-los, o apelo de serem reverenciados e aumentado em mim, mas controlar, porque eu sei da presença deles em mim. E não adianta eu achar que porque sou espírita, ou nós acharmos que somos espíritas, que já é o suficiente. Que apenas adentrar nesse cantinho de Jesus, que nos coloca tão leve, que nos coloca parecendo que estamos até diante do próprio. Mas só isso não basta.
isso ainda é externo? Manter a presença externa sem conseguir levá-lo para a minha intimidade, aonde de fato, onde ninguém vê, eu consigo ali exercer a justiça, principalmente quando a vida vem me cobrar. Quando eu procuro as coisas nessa existência que estão me responsáveis por aquele mal que eu estou vivendo e não encontro, eu vou aceitar com resignação, por saber que pode ser obra da justiça divina. E se assim for, que eu aceite de coração, com resignação, pedindo proteção, para que eu não complique mais as coisas, já que agora é a hora de consertar e não mais de complicar. Kardec nos orienta que são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Ah, que maravilha! Verdade não muda, verdade não passa. Então é nessa existência, na próxima, nas que passaram, é a mesma. Sou eu que estou em transformação, e se antes eu não a entendia, agora eu tenho condições de dar mais um passo. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, quer dizer, ganhar o reino dos céus, ficar felizes com esse estado de espírito, de entender que se encontra a paz na prática da justiça, mas Kardec diz, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Veja, gente, como que é de fato ensinando a gente a praticar para ser perfeito. Eu posso, aqui na Terra, encontrar tranquilidade e estabilidade, diminuir essa oscilação. Estabilidade são coisas que mantêm as coisas mais em harmonia, mais calma, sem oscilar tanto, sem tremer, sem vacilar, né? Encontrar uma paz ainda na Terra, se eu de fato buscar a justiça divina, porque é como se eu tivesse de fato construindo a minha casa sobre a rocha. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Ah, é tão verdade isso. Quando a gente entra, tem a oportunidade de conhecer o DNA de algumas empresas e consegue olhar ali, principalmente a parte financeira, e ver tudo tranquilinho perante a lei. Tem, às vezes, muitas tribulações, mas com certeza há uma paz naquele lugar. Há uma estabilidade, não é tanto cheio de altos e baixos, sabe? Às vezes é difícil da coisa cair. Há um princípio na gestão e na contabilidade que é da perpetuidade. Seus fundadores se vão e a empresa permanece. Mas para isso é necessário que elas mantenham a justiça de acordo com as verdades do ensinamento de Jesus. E não se engane. E não arrume justificativa para dizer que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como se as administrações das nossas organizações precisassem ter apenas o cunho material. A nossa forma, nosso corpo, a matéria e a forma como a gente lidar com ela é um espelho do que somos. Se ainda não está dessa forma, trabalhemos para colocá-la desse jeito. Assim a nossa casa espírita também. E o dar a César o que é de César comprova
que precisamos estar quites com a justiça terrena também, com os nossos impostos, honrando os nossos funcionários. Kardec continua: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. E ele acrescenta: os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. Ah, meus amigos, é verdade. Você entra em uma empresa, você entra em um templo religioso, você entra em uma família, e quando há o princípio dos valores cristãos, o clima organizacional é outro. E naquelas onde as pessoas ainda estão distantes dessa verdade, é pesado, é difícil, a coisa não anda. É um clima difícil entre as pessoas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia, o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. E cai mesmo, cai por terra. E quando alguém tem a felicidade de reconhecer isso, e está de posse de algum poder para mudar essa realidade, transforme enquanto é tempo. E principalmente, nós, espíritas, cristãos, que estamos dispostos a não mais orar com os lábios, mas vivenciar de corpo e alma, de coração, de sacrifício perante os homens, mas de oferenda a Deus, como Jesus fez o tempo todo. Lá na Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorinho vai nos dizer que Jesus estava ensinando que não é a religião seguida que salva ninguém, nem mesmo a devoção, nem a oração, nem o mediunismo. Não basta ser médio, nem qualquer coisa externa, mas apenas a vivência interior, a vivência na nossa intimidade. A gente chega, às vezes, em família, encontra algo aparentemente absurdo. Guardemos isso na nossa intimidade e buscamos recurso e socorro com Jesus, com Cristo que habita em nós. Junto dele, com ele, sairemos dessa. Se mantermos a postura da vivência da sua justiça. Enquanto não vivermos integral e intimamente os preceitos, as obras exteriores serão pura casca, puro verniz de que nada servirão. Não adianta. Pensemos nessa casa solidamente construída, nesses alicerces profundos. Pensamos na nossa casa mental, construída nos princípios e valores morais do Cristo. Essa passarão por grandes intempéries, porque Jesus mesmo avisou: no mundo tereis aflições, tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém está aqui para vencer no mundo, mas se a gente colocar essa casa mental, edificada nesse alicerce dessa rocha que são os seus valores morais, eu tenho certeza, nós não enlouqueceremos. Quando todas as tempestades vierem a nos abater. Aí pode acontecer de um tudo, coisas que às vezes a gente pensa e fala, isso é uma aberração, mas não cai. E aí a gente pode citar exemplos de cristãos fervorosos que nos ensinam com as suas práticas a seguir o Evangelho. Claro que o que vou dizer de Chico Xavier, que todos nós vamos pensar de uma vez, principalmente nós que somos espíritas, porque será que a gente aguentaria muitas coisas que ele aguentou, vivendo ali com os preceitos de Jesus, na própria família, praticamente sendo convidado a sair de lá
porque o seu compromisso de ação evangélica atrapalhava os seus parentes. E de deixar tudo para todos. E de renunciar. Quando criança, tanto sofrimento. Né? As facadas da madrinha, a dificuldade, a incompreensão do pai, porque o irmão que mais o ajudava morreu. E ele queria que o pai querendo que Bezerra de Menezes o curasse. Como se a morte fosse uma sentença de erro e não um simples fenômeno da vida. No cantinho, temos o hábito de orar por nossos amigos e todos aqueles que rogam prece, principalmente nesse momento que a gente está vivendo com tantos enfermos. Mas eu tenho certeza que todas as preces feitas por nós, ou da grande maioria, é a intenção pela vida eterna, que não termina com a morte. E hoje mesmo sabemos de alguns óbitos. E rogamos auxílios porque sabemos que o tratamento ainda continua, mesmo a alma se despedindo do corpo. Então a casa construída nessa solidez é essa casa mental que está embasada no preceito moral sem duvidar. Eu falo muito interessante, se alguém duvida da verdade de Jesus, coloca em prática para ver se é verdade. A forma que a gente tem de ensinar o Evangelho e a mais profunda é o exercício, é a prática. Que tenhamos essa coragem de exercer a prática, porque do contrário, estaremos colocando a nossa casa mental em valores que não tem profundo, que não é profundo, valores que não está ali, muitas vezes, são valores que estão ali exaltando o orgulho, o egoísmo, deixando de lado as virtudes celestes, deixando de lado a benevolência, a bondade, o perdão, e colocando a ostentação, a vaidade. E isso é muito importante a gente entender. Que a vida com V maiúsculo, a vida eterna, é essa que se vive na intimidade. Porque a personalidade, essas questões materiais, elas são cascas de uma forma que somos. A forma, a essência é o eu verdadeiro, criado pelo Pai. Que é esse que a gente precisa exaltar, porque está ali em busca de se casar com Jesus, a um ponto que não será mais a gente que vai ver, mas o Cristo que viverá em nós, como diz Paulo, que assim conseguiu, e é um grande exemplo para nós, pregador que conseguiu viver os ensinamentos de Jesus aqui na terra, a nos ensinar como fazer. Maria Madalena e tantos outros. Mas que mesmo a gente que encontra pregadores que não consigam dar o passo, o caminho dado em busca de aceitação e da execução desse convite de seres perfeitos, de aceitar todos os chamados que a vida lhe oferece, principalmente nos momentos de dores, a cumprir os ensinamentos do Cristo, se nossa casa mental estiver construída nos valores morais do Cristo, nós não abalaremos nossa fé, porque saberemos que é um irmão que caiu, mas que o amor de Jesus e os seus ensinamentos não passam. Emmanuel fala que lá no livro
reconforto, ele vai falar exatamente da lição 9, intitulada Não Bastará Dizer. E ele diz assim: não bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual. Muitos clamam pela proteção do Divino Mestre em lágrimas de amargosa comunhão, mas não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo benfeitor divino a maneira de crianças caprichosas habituadas às viciosas exigências. E há muitas preces, é assim: Senhor, eu não quero isso, Senhor, me dá aquilo. Eu conheço uma amiga muito querida, que ela dizia assim, que ela até me ensinava, queria me ensinar a fazer uma prece, e até quando eu ainda era casada, ela falava: Tatiana, você tem que falar assim, Senhor, eu não aceito que meu marido seja assim, eu não aceito que o Senhor me dá um marido assim, eu não aceito, o Senhor tem que transformar. E eu ouvia com muita paciência, e ela muito assim, indignada porque que eu não seguia, né, os ensinamentos, e me questionando. E eu disse para ela, assim, em um momento de muita dor, eu ainda falei para ela: minha querida, é porque eu não consigo mandar em Jesus, eu não tenho esse poder de mandar em Deus. Eu simplesmente aceito o que Ele manda para mim. Então, até na hora de clamar a Deus, a gente tem que saber como a gente vai pedir. Emmanuel continua: muitos apelam para Jesus, reclamando-lhe socorro, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhes couberam no mundo. Entretanto, são cegos para os fardos pesados que os vizinhos suportam heroicamente e incapazes de oferecer a mais leve migalha de cooperação ao próximo sofredor. Emmanuel termina assim: apliquemo-nos, pois, à ação permanente do bem, e na certeza de que a cada um será dado segundo as próprias obras. Procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo da vida, que nos oferece recursos incessantes à plantação de nossa própria felicidade. Porque quando a gente vê e percebe que consegue, por um pouquinho só, pelos primeiros passos, praticar, é uma felicidade tão grande, é tão prazeroso, que a gente pede a Deus mais coragem para colocar em prática os seus ensinamentos. E recordemos que tudo o que fazemos, temos uma nuvem de testemunha dos dois lados da vida. E essas testemunhas, vendo o que a gente faz, servimos de exemplos. Tanto os nossos exemplos bons, quanto os nossos maus exemplos. As nossas vaciladas, as nossas derrapadas. Nada fica encoberto. E a esperança e a felicidade é que tudo será consertado. O que a gente já fez de ruim, teremos a felicidade de consertar. É por isso que quando a conta chegar, quando novas oportunidades nos oferecerem, mesmo que vierem disfarçada de dor e de sofrimento, lembremos, aqui nesse momento, nesse cadinho, eu posso praticar os ensinamentos de Jesus. Perdoar como Ele perdoou na cruz. Se desprender de tanta matéria, não tinha nenhuma pedra para inclinar a cabeça. E mesmo assim, ser o amor vivo que desceu do céu, amando sempre. Com o Evangelho de hoje, e essa parte a gente agradece a todos vocês, e dando força para cada um poder vivenciar no dia a dia, nas coisas assim simples da vida. Não vamos querer nenhum espetáculo, não. Começar hoje, agora, entregando os nossos pensamentos
os nossos sentimentos na hora de dormir, a esses valores morais. Com muita paz e muito carinho, eu agradeço a vocês a atenção e passo para o Valdir. Boa noite a todos. Obrigado, Tatiana, pelo estudo. Marília, quer falar? Não, só para agradecer a Tatiana e um grande abraço. Ah, tá. Ai, obrigada, linda. Um grande abraço para você também. Gente, então, o nosso agradecimento também de todos, a Tatiana, né, pelo estudo, e vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, e como se, na verdade, o estudo é sempre continuação mesmo, né? Eu até anotei uma coisa que ela falou aí, que daqui a pouquinho eu vou mostrar por que eu anotei. Tá? Bom, nós estamos, então, estudando o Livro dos Espíritos, que é uma sequência que a gente faz normalmente, Evangelho segundo o Espiritismo, depois do Livro dos Espíritos, e só uma vez por mês, na última terça, que a gente tem um estudo especial. Mas o Livro dos Espíritos, nós estamos hoje na questão 1004. Ele tem 1019. Nós estamos chegando ao final do Livro dos Espíritos pela terceira vez. Começamos, terminamos, começamos de novo, terminamos, começamos novamente e estamos chegando ao final. Eu acho que esse final eu vou conseguir chegar, não sei o próximo, né? Mas convido a todos para continuarmos, para começar tudo de novo e, de preferência, chegar lá ao final, né? Para quem achar que tem que chegar mesmo. Então, hoje a questão 1004, nós estamos estudando sobre as esperanças e consolações, é a quarta parte do livro, capítulo 2, penas e gozos futuros, no item 7, a duração das penas futuras. E na questão 1004, ele pergunta em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. Aí a resposta começa assim: no tempo necessário a que se melhore. E a Tatiana terminou falando assim: tudo será consertado. Se a gente der uma boa abrangência a isso aí, nós vamos entender que o que nós chamamos de sofrimentos dos culpados, penas futuros e outras expressões mais, está tudo relacionado com o tempo que nós precisamos para consertar. Então, os sofrimentos do culpado estão baseados no tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. Então, aqui nós temos ainda vamos dizer assim, uma complementação dessa ideia, né? Quer dizer, o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. Ou seja, nós temos um tempo para melhorar. Nós todos fomos convidados e nós todos estamos dizendo hoje, Senhor, Senhor. Dizer Senhor, Senhor é exatamente usar o convite e entrar na oportunidade que temos para, além de dizer Senhor, Senhor, que Jesus disse não é suficiente, nós possamos fazer a vontade do Pai que está nos céus. E fazer a vontade do Pai que está nos céus é exatamente aproveitar o tempo para transformar os sofrimentos em motivos de felicidade. Muitos estão sofrendo neste momento, pelas mais variadas causas. Muitos estão em desespero, muitos estão em sofrimento brando,
muitos estão passando por as mais diversas situações. Todos temos oportunidade de retornar e reviver exatamente aquilo que nós fizemos. É o reencontro ou encontro com as nossas construções. E quando chega o encontro com essas construções, se elas não foram muito felizes, elas vão gerar dor. A dor pode gerar sofrimento. Ou pode simplesmente ser vista como oportunidade para o conserto, que é o objetivo principal da dor. Então, nós precisamos eliminar a ideia de que Deus castiga, de que Deus pune, de que Deus cobra, que Deus é ciumento, que Deus vinga. Nós precisamos tirar essa ideia. Passar a considerar um Deus Pai, bondoso, caridoso, misericordioso, a ponto de nos oferecer as oportunidades para que nós possamos fazer e refazer tudo aquilo que não ficou bem feito até acertar. Isso significa fazer ou refazer tantas vezes quantas for necessário para que o acerto aconteça. Aí ele diz que o tempo necessário é o tempo que nós vamos gastar para melhorar. Então, isso vai depender de cada um de nós. É o livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo para melhorar? Moralmente, espiritualmente. Qual a proporção de tempo e de esforço que estamos utilizando para melhorar na vida material e para melhorar na vida espiritual? Qual que é a proporção que nós estamos usando isso? Eu dedico quantas horas por semana na minha melhoria espiritual? Já pensaram sobre isso? Quantas horas? Eu dedico 2 horas por semana. Toda semana, impreterivelmente, na terça-feira, eu estou lá no cantinho, fisicamente ou lá no online, né? Trabalhando a minha melhoria espiritual. Então, 2 horas por semana, eu estou lá no cantinho dizendo, Senhor, Senhor. Como são as outras 166 horas da semana? Tem um tempo aí que eu dedico ao dormir e descansar, mas o dormir e descansar é só o corpo. Eu, o espírito, continuo em atividade. Que atividade? Normalmente, as atividades do espírito são o prolongamento das atividades do dia a dia, das principais preocupações, dos principais pensamentos do dia a dia. Aí, como estão os meus pensamentos, então, quando eu estou acordado? E eles vão refletir o momento que eu estou dormindo. Se eu somar tudo isso, quantas horas eu teria de busca da minha elevação, da vivência do que Jesus ensinou, para que a minha vida espiritual seja mais intensa e eu consiga resolver as questões que eu trouxe para ser resolvidas. Essas são as reflexões necessárias, especialmente para o momento que nós estamos vivendo. Está a humanidade vivendo um estado de sofrimento, talvez mais intenso do que o de felicidade. Em termos de humanidade, é muito provável que o estado de sofrimento esteja mais intenso do que o de felicidade. Em termos individuais, nós não temos como contar, porque aí vai depender de cada um. Então, cada um avalie, essa é a melhor forma de avaliar isso. Cada um compare a quantidade de sofrimento ou de dor e a quantidade de felicidade. Quanto tempo temos de dor, sofrimento, quanto tempo temos de felicidade? Não é para ficar sofrendo, essa avaliação não é para ficar sofrendo, não é para desanimar, não é para desesperar,
e não é para desistir. Essa avaliação é para buscar soluções, caso os sofrimentos estejam maiores do que os momentos bons. É para buscar a solução. E nós estamos aqui para isso. Em que se baseia a adoração dos sofrimentos do culpado? Quem é o culpado? Eu não gosto dessa expressão, assim, muito particularmente, né? Eu prefiro o responsável. Então, quem é o responsável pelas dores que estão chegando para mim? Então, em que se baseia a duração dessas dores, o tempo dessas dores pelas quais eu sou responsável? Já sou responsável? Já me sinto responsável? Ótimo. Então, essas dores se baseiam no tempo que eu preciso para melhorar. Quando a dor chega, ela é só um fato. Eu tenho duas opções. Eu posso transformar em sofrimento e posso transformar em oportunidade. Vamos registrar essa expressão? Chegou a dor? Chegou. Posso transformar em sofrimento, em motivo de sofrimento, em justificativa para continuar sofrendo, mas eu posso transformar em oportunidade para continuar crescendo. Até rima, né? Entenderam a ideia? Aí a gente avalia. Eu estou transformando a minha dor em sofrimento ou oportunidade? E cada um sabe de si. Certo? Continuemos dizendo Senhor, Senhor na oração. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Orar é dizer Senhor, Senhor. Vigiar é adequar a nossa oração à nossa vida. Então, a gente tem dito muito isso, né? Especialmente aqui, nesse estudo que está falando das esperanças e consolações, nós temos repetido isso. Eu digo, Pai nosso que estais nos céus, e digo, então, que a humanidade é toda minha irmã. Porque é Pai nosso. Aí eu avalio. A humanidade, eu estou me comportando com a humanidade como se fossem todos meus irmãos? Eu digo, perdoai as minhas ofensas. Normalmente fala as nossas, né? Mas vamos individualizando, você coloca, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas dos outros contra mim. Aí eu avalio. Estou perdoando as ofensas dos outros? Porque eu só vou merecer o perdão para mim mesmo, de mim mesmo, quando eu perdoo os outros. Porque o perdão de Deus já está instituído. Mas eu preciso fazer jus a entrar em sintonia com Ele. Então, pela oração eu falo, pelo comportamento eu completo, concluo. E aí a gente vai analisando isso. É normal ficar sofrendo, tendo motivo? Não é normal e não é natural. É comum. Merece condenação por isso? Não. Merece dar-se a oportunidade de vencer o sofrimento, vencer a dor, para buscar a felicidade. Essa é a proposta desse final de Livro dos Espíritos. Esperanças e consolações. Mas a esperança, ela só se concretiza quando eu vou para executá-la, para exercê-la. Aldir. E a esperança só no sentido de ficar esperando, então a esperança vai ser só uma palavra. Sim? O Alessandro levantou a mão. Sim, Alessandro. Eu só coloquei
um trecho do capítulo 26 de Justiça Divina que Emmanuel coloca. Eu acho que, se você puder ler, vai falar muito o que você está falando aí. Olha para você ver aí. No campo do espírito, É. a lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. É isso. Muito bem, obrigado, Alessandro. Você quer comentar mais? Não, eu acho que complementa, né? Que às vezes a gente fala que a gente está muito da dor que a gente está colocando, mas se a gente quiser se livrar dela, é só lembrar da justiça divina. Isso. Né, e ser um trabalhador do Evangelho, seguir o Evangelho, que ela vai se diminuir ou vai ser extinguida. Então, acho que esse é o caminho. Né? Se a gente quer ser feliz, esse é o caminho. Isso mesmo. Obrigado, viu, Alessandro? Então, no finalzinho aqui da resposta, né, à medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Certo? Então, a tendência é os sofrimentos diminuírem, mudarem de natureza e se transformarem em bons sentimentos, que serão as construções que nós fizemos quando estávamos consertando aquilo que estava errado. Então, quando o Alessandro colocou que a lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagra às tarefas do bem. Se consagra às tarefas do bem, praticando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo lembra qual que é? Não vou nem falar, não, todo mundo já sabe, né? Qual é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Né? A Vani está aí para responder. Fora da caridade não há salvação. Ok? Gente, se mais alguém quiser participar, pode ficar à vontade, tá? Às vezes a gente esquece de falar, mas é participativo, pode participar. Se eu não estiver vendo aqui o bate-papo, né? Pode dar um toque que eu vou lá e leio, e a pessoa, se quiser comentar, pode ficar à vontade também. Tá bom? Esse comentário... A Vani está aí, fez um kkk aqui. Esse comentário que o Alessandro fez está no capítulo 26, no Campo do Espírito, do livro que chama Justiça Divina, que é um livro que comenta o céu e o inferno do Kardec. Vamos para a pergunta 1005, então? A pergunta é: ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo, encarnado. Então, ao espírito sofredor, então, ao desencarnado, né, que esteja em sofrimento no plano espiritual, ele pergunta se o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo. E a resposta dos espíritos é: parece-lhe mais longo. Parece, não é mais longo, mas parece para ele. Por quê? Para ele, não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. É aquela questão do quando você está bem, está feliz, está num bom momento, está no prazer, na alegria, você não vê o tempo passar. Parece que o tempo passou rápido, né? Mas quando está na dor, no desespero, no sofrimento, na angústia, na expectativa, aí o tempo não passa, né? Se você comparar 1 minuto de tranquilidade, paz, de harmonia, com 1 minuto de uma dor intensa, com certeza 1 minuto da dor intensa
vai parecer muito mais longo. Para o espírito, essa sensação vai ser maior ainda, quer dizer, para o espírito desencarnado, né? Então, para o encarnado, a gente já tem uma série de recursos aqui. Para o desencarnado, a intensidade desse sofrimento ainda será maior, né? Mas tudo isso, gente, se torna maior quando nós não conhecemos as razões que nos levam a determinadas dores. Eu prefiro chamar mais de dor do que de sofrimento, porque o sofrimento é uma consequência da dor, né? As dores gerais. Então, quando nós passamos a enxergar a dor de uma forma diferente, a tendência é o tempo ficar igual e parecer que passou ou ter uma sensação que vai passar rápido. Eu gosto da mensagem da Joana de Ângeles, né, do Evangelho, que está no capítulo 9, né? É aquele item da paciência. Ela diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que, na verdade, está lá um espírito amigo, né? Mas dizem que foi a Joana de Ângeles que ditou essa mensagem, lá na época da codificação. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Acho que é não desespereis, pois, quando sofreres. Tem a sequência lá, depois os curiosos lá quiserem entender mais amplamente, é só ir lá. Mas eu gosto desse início, porque ele já diz muito. Ele diz muito sobre como precisamos passar a encarar a dor. É uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os eleitos de Deus? São os espíritos que estão sofrendo, que estão passando pelas consequências da dor. Mas só é realmente eleito aquele que atendeu ao chamado. Aquele que foi dizer Senhor, Senhor, entendeu a mensagem que foi passada para ele e resolveu colocar em prática, vivenciar. A própria vivência, o próprio esforço para fazer o bem, o esforço para aprender, para entender, já vai gerar um alívio para as nossas dores. Muitos que estão aqui hoje, o pessoal mais antigo e de doutrina, principalmente, que já viveram situações de dor e conseguiram ainda assim realizar alguma coisa no bem, sabem a diferença que é quando você está com dor fazendo bem e quando você está com dor parado em algum lugar, esperando a dor passar simplesmente. E é exatamente aí que você vê a diferença de tempo. Porque aí, nesse caso, a dor vai passar mais rápido. Alguém colocou aqui, ó, a Tatiana, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Bonito isso, né? Capítulo 9, item 7. Ela colocou a referência completa aqui. Obrigado. Bom, bonito isso, né? Agora falta o quê? Primeiro, eu acredito nisso. Esse é o primeiro questionamento que nós temos que fazer. Eu acredito nisso? Acredito. Eu acredito. Acho que a maioria acredita, né? E acha lindo, maravilhoso, né? O jeito que é falado, né? Eu não é? Eu acredito nisso aqui. Então, quando eu leio essa mensagem e acho ela linda, maravilhosa, eu, aproveitando o tema do estudo de hoje da Tatiana, eu vou dizer, estarei dizendo, Senhor, Senhor. Toda mensagem que a gente lê,
toda mensagem que a gente lê para a gente mesmo, lê para os outros, neste momento nós estamos dizendo Senhor, Senhor. O segundo momento, que é aquele que está fazendo a vontade do Pai, é exatamente aquele que nós estamos aplicando em nós mesmos a mensagem que lemos. Aí eu pergunto, acreditamos na mensagem, achamos bonita, achamos assim, muito importante, mas e na hora da dor, como temos agido? Então é aí que é o ponto que nós precisamos atingir. Não é para, vamos dizer assim, para complicar, para cobrar, para fazer drama até. É o contrário. A crença e a vivência é para que a gente se torne feliz mesmo sentindo dor. O Divaldo Franco conta que estava num congresso aí no exterior, ele adoeceu. E, durante o tempo que ele adoeceu, ele não podia ir participar de uma determinada reunião. Tem 2 casos desse tipo dele. E a Joana de Ângeles chegou para ele e falou para ele, né, se ele não ia. Ele disse, não, eu estou doente. Ela falou para ele, nesse primeiro caso, ela falou para ele, então tá, você está doente? Então vamos trabalhar. Aí saiu um livro. Ele conseguiu psicografar um livro nesse momento lá. No outro, era uma reunião mediúnica. E ela vai chamá-lo. E ele fala, mas a senhora não está vendo que eu estou doente? Que eu estou quase morto? Ela fala, você está quase morto. E eu já estou 100% morto. E estou aqui te chamando para ir trabalhar. Você vai ou não? Eu estou indo. E ele levantou e foi. E trabalhou. Mas às vezes assim fica parecendo história. Se cada um que está no Espiritismo há mais tempo e fez esse esforço, sabe que durante o tempo a dor passou, pelo menos se esqueceu dela e fez alguma coisa boa e esse tempo passou rápido. Eu já vivi, eu posso dizer isso assim, sem querer contar vantagem, né? E não é vantagem, não acho que em situações em que, às vezes, eu estava lá sentado, esperando o convite para assumir a palavra, com uma dor intensa na coluna. Aquela dor, daquela que dá aquelas fincadas, né? E eu sentado aí, me ajeitando para passar a dor. Aí, quando me chamava para ir falar, eu ficava um tempo para conseguir levantar totalmente, levantava e ia falar. Durante o tempo que eu estava falando, eu não sentia dor e posso dizer que sempre que terminava o estudo, a dor já não estava tão intensa. Então, isso é uma situação, vamos dizer assim, até comum e natural, que às vezes nós não percebemos porque quase sempre aproveitamos algum tipo de dor para não ir à reunião. Às vezes, nós aproveitamos uma dificuldade qualquer para que ela sirva de justificativa para não fazer, para não ir à reunião, quando deveria ser o contrário. Existem situações, e um dia até a gente conversou isso no cantinho, né? Porque tinha umas pessoas no cantinho que achavam que se você estiver doente, muito ruim, para morrer, vai para o cantinho. E essa ideia me incomodava um pouco. Eu falei, não, se estiver muito ruim para morrer, vai para o cantinho. Aí um dia a gente conversou sobre isso e chegou à conclusão seguinte: se você estiver ruim para morrer, vai para o hospital. O melhor lugar para morrer é no hospital, né? Agora, se você estiver ruim e achar que você aguenta esperar mais umas 3 horas para morrer, vai para o cantinho, participa da reunião, de lá você sai para o hospital e morre lá feliz da vida, porque assistiu e participou de uma reunião. Seria mais fácil assim, né? Porque se for morrer lá, vai dar um trabalho danado depois.
de repente até questões jurídicas, né, judiciais aí, porque a pessoa foi morrer lá dentro, né? Mas se não for assim, vai lá primeiro. Não, acho que eu consigo esperar umas 4 horas, né? Vai tranquilamente no cantinho, facilita a reunião, alivia, se tranquiliza, ouve alguma coisa que vai servir na sequência, aí depois, bom, agora eu vou morrer no hospital. E isso é interessante, que eu estou me lembrando aqui, tem uma senhora que dá uma entrevista, é uma senhora que trabalhou com o Zé Arigó, lá em Congonhas, durante muitos anos. Ela era bem jovem ainda quando ela começou a acompanhar o trabalho dele lá e ajudar lá. E hoje ela está viajando pelo mundo falando sobre o Zé Arigó. Isso não é muito divulgado aqui, porque tem muita coisa que não é divulgada aqui, né? Mas tem uma entrevista dela, que eu não me lembro o nome dela, tem muito tempo que eu vi. Está no Espiritismo BH. Quem colocar no Google lá, Espiritismo BH, vai abrir esse site, né? Esse site não está funcionando mais como site de entrevista, mas as entrevistas estão lá, tá? E quem quiser ver isso aí, vai ver uma entrevista, foi uma das grandes entrevistas que eu vi falando sobre o Zé Arigó, e inclusive mostrou muita coisa a respeito. Aí ela conta, em uma das histórias que ela conta dele, né? Ela diz que um dia um senhor morreu lá. Quer dizer, deu a entender que tinha morrido. E eles não achavam ele de jeito nenhum. O Zé Arigó, ele não estava lá. Um senhor foi lá para ser atendido e chegou lá e morreu lá, aparentemente, no banco lá. E esse cara apertado, porque não achava ele, de repente ele chegou lá esbaforido, né? Cansado, correndo, e chegou lá e cutucou o senhor lá, o cidadão lá. Ele acordou assim, e falou: meu filho, vai morrer em casa? Não morre aqui não, você vai me trazer uma complicação muito grande. Vai morrer em casa, lá vai ser o melhor lugar. Se o cara levantou assim, saiu, foi embora, chegou em casa, morreu mesmo. E evitou uma complicação para ele. Isso é ela que conta lá. E aí ela contou ainda uma coisa interessante. Ela disse que nunca aconteceu o caso de ele tratar de alguém e essa pessoa vir a desencarnar logo em seguida, logo depois, um tempinho depois. E isso é eu achei interessante isso, porque isso é como se fosse uma proteção para proteger o trabalho que era feito espiritual, que não era bem visto, que tinha naquela época muito preconceito, muita perseguição. Ele tinha perseguição da medicina e da igreja, porque ele era taxado como curandeiro. E, ao mesmo tempo, ele era um enviado do demônio, né? Porque estava com os espíritos lá, o Dr. Fritz, curando as pessoas. Então, para quem não acredita no espiritismo, era o demônio. Então, é interessante, essa entrevista vale a pena ser vista. Tem muita informação interessante lá. Então, eu estou lembrando isso. Nós não temos casos lá no cantinho, pelo menos no tempo que eu estou lá, eu nunca tive um caso de alguém morrer lá dentro, né? E certamente tem toda uma preparação, toda uma organização espiritual. Mas, tirando o lado cômico de lado, é importante que a gente se esforce para fazer o trabalho espiritual, mesmo nos momentos que esteja com alguma dor que seja suportável o suficiente para ir à reunião e ficar lá em pé, deitado, sentado, participar. Porque isso é até uma forma de impedir que alguns processos obsessivos aconteçam e nos impeçam, com alguma dor, ainda que pequena, de ir à reunião. Fica parecendo que está justificado, né? Bom, eu estou sentindo uma dor, então eu não preciso ir. Está justificado. Mas nós não temos que justificar o não ir à tarefa espiritual. Nós precisamos fazer todo o esforço possível para realizar nossa tarefa espiritual na busca do aprendizado e, dentro do possível, fazer alguma coisa, mesmo estando com essa dificuldade.
tá? Quando o Chico estava um dia com o olho sangrando, ele estava em atividade e a atividade dele varava quase que toda a noite. Estava ele, o Dr. Bezerra de Menezes, desencarnado, né? E o Loreto Flores, também desencarnado. E eles atendendo. E, de repente, o Dr. Bezerra disse que já ia se afastar, que a parte dele tinha terminado. Assim que ele se afasta, o Chico se dirige ao Loreto Flores e pede ao Loreto, quando você voltar, pede ao Dr. Bezerra para olhar o meu olho, porque hoje está doendo muito. Quando ele disse isso, o Dr. Bezerra voltou, ouviu certamente e voltou. Falou, Chico, por que você não disse que estava com o olho doendo? Aí o Chico disse ao Dr. Bezerra que ele se sentia um animal diante deles. E o Dr. Bezerra disse para ele, Chico, se você é um animal, e nós? O que nós somos? Ele disse, o Senhor é o veterinário de Deus. E ele disse, ele conta isso, que pela primeira vez ele viu um sorriso do Dr. Bezerra. Ele achou engraçado vamos dizer, a espiritualidade, o momento espirituoso dele, né? Então, ele estava sentindo dor, não pediu no momento que não era adequado, pediu depois, mas estava bem-humorado, pelo jeito, né? Então, é isso que nós estamos precisando trabalhar em nós. É claro que não dá risada, dá gargalhada diante da dor e até diante da dor dos outros, né? Porque aí fica sem desrespeito à dor dos outros. Mas é buscar o máximo de serenidade possível. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo. Parece-lhe mais longo. Para ele, não existe o sono, isso no plano espiritual. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. O grau de purificação é esse grau de encarar frente a frente a dor e não se sentir vítima dela. Essa é uma posição de elevação espiritual, quando você consegue encarar a dor de frente sem se sentir vítima da dor, sem se sentir como aquele último condenado, né? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu da humanidade, da Terra? Né? Olha só que sofrimento que a Terra está vivendo com essa peste. Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo isso. Então, por que está acontecendo? Então, ele está vendo, está deixando? Sim, está deixando. Por quanto tempo? Pelo tempo que seja necessário ao nosso aprendizado. Então, se pergunte, eu aprendi alguma coisa boa com essa pandemia? Aprendi? É a resposta que cada um vai se dar. Eu aprendi alguma coisa boa com essa pandemia? Ou eu só sei culpar as pessoas pela pandemia? Então, eu culpo o governo porque não tem vacina, eu culpo o governo porque atrasou a vacina, eu culpo os médicos, os pesquisadores, os cientistas, porque demoraram para encontrar a vacina, eu culpo todos os sistemas que desviaram, que levaram para outros lados, que amenizaram até a aplicação. Quem que eu vou culpar? Né? Então eu tenho que culpar as pessoas que não usam máscara, as pessoas que não lavam as mãos com álcool e gel, eu tenho que culpar as pessoas que estão aglomeradas, porque eu acho que elas são as responsáveis pela doença e pela espalhar a doença, e por isso a doença ainda não chegou para mim. Então, aí, começou um ponto positivo.
Eu estou acusando e culpando instituições, pessoas, situações, por uma coisa que não chegou a mim, embora esteja chegando para as pessoas com quem eu convivi, que convivo, e cada um viveu uma situação assim. Mas mesmo tendo acontecido assim, nós não podemos nos dar o direito de culpar ninguém, de responsabilizar ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte e fazer o melhor possível. E o Cantinho está dando para nós um grande exemplo de uma coisa simples e importantíssima que está sendo feita durante a pandemia. Orando pelas pessoas que estão em dor, em sofrimento, em desespero, muitas que já estão contaminadas, muitas que já desencarnaram. Então, as famílias que ficaram, os amigos nossos que ficaram, outros que foram, né? Estamos orando por eles. Orar pelos outros é agir de alguma forma e facilitar de alguma forma a nossa vida, amenizar a nossa dor. Então, quando eu oro pela lista que foi lida de pessoas que estão doentes, eu estou dizendo, repito, Senhor, Senhor. Depois da oração, vem o vigiai. O que é o vigiai? Eu preciso agradecer porque eu não me contaminei ainda. Eu preciso agradecer que eu já contaminei, mas não tive grandes problemas. Ou que eu tive um problema leve. Ou que eu tive um problema médio. Ou que eu tive um problema sério, mas estou aqui encarnado. E se estiver desencarnado, estiver ouvindo aqui agora, continue agradecendo, porque eu passei por todas essas fases, desencarnei, mas estou vivo. Então, nós só temos motivo para agradecer. Quando nós usamos todo o tempo que temos para agradecer, esse tempo fica leve e vai parecer menor em termos de sofrimento. Então, esse é o tempo dos espíritos que ele fala aqui, que já chegaram a certo grau de purificação. Esse grau de purificação é o grau de desmaterialização, é o grau de desapego da matéria, é o grau de espiritualização. E é a proposta que todos nós precisamos assumir para amenizar as nossas dores. Quando isso acontecer, as nossas dores estarão cada vez menores e a vida estará cada vez mais leve, mais tranquila. Vamos pensar sobre tudo isso. Vamos refletir sobre tudo isso. Acima de tudo, é preciso que a gente pense que Deus é soberanamente justo e bom. Sendo justo, bom e misericordioso, Deus não nos castigaria, mesmo sabendo que nós erramos. Deus não castiga, Ele dá oportunidade para que a gente conserte o erro feito. Isso é muito simples. E, às vezes, tão simples que a gente até não acredita. Ah, não, deve ser isso, não. Simples demais. É simples, a vida é simples. É só relacionar. O que está me acontecendo? Então, está me acontecendo algo que eu vou chamar de oportunidade para resolver alguma questão minha do presente ou do passado. Pessoas que me incomodam, situações, crises, doença, morte, todas as coisas que me incomodam são oportunidades para que eu resolva, para que eu reflita, para que eu mude, para que eu acorde e para que eu continue buscando o crescimento e buscando a oportunidade de me tornar melhor. O objetivo é sempre esse. Então, tudo que vem, vem de Deus. Deus permite. Ele não manda, Ele permite.
porque Ele permite que aconteça conosco o resultado daquilo que nós mesmos escolhemos em algum momento da nossa vida. Certo? Ao ter escolhido, deu errado, então agora nós precisamos consertar. Vamos consertar. Vamos aproveitar a oportunidade. Né? Isso, esse entendimento, vai alimentar as nossas esperanças e vai nos trazer consolo. Dizer isso para as pessoas é alimentar a esperança das pessoas e consolá-las. E a doutrina é a do Consolador. É a doutrina de Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Esta é a primeira mensagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente a mensagem do Evangelho. De Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É Ele convidando e confirmando a proposta que Ele faz aos fariseus quando o condenam por estar em contato com aquela mulher que era considerada pecadora. E Ele diz que não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, porque os doentes são os sofredores do mundo, aqueles que ainda não entenderam que a doença é uma oportunidade. Pensemos, reflitamos sobre tudo isso. Coloquemos Jesus na nossa vida e caminhemos com Ele dentro das nossas possibilidades, que Ele vai saber se conduzir conosco de acordo com os nossos passos, porque Ele sabe que nós não conseguimos nos conduzir nos passos que Ele deu. Mas Ele sabe caminhar conosco. Se nós o permitirmos e se nós quisermos apertar um pouco mais esse passo gradativamente, Ele estará sempre lado a lado conosco. E aí nós vamos atingir os nossos objetivos. Obrigado pela presença, pela atenção, pela paciência, e vamos continuar pedindo a Jesus